Muito bem, então, pessoal, muito boa noite a todos, boa noite, colegas aqui da Fevale, né? Que bom nós estarmos aqui com as instituições co-irmãs, né? Que são nossas parceiras acadêmicas, isso é sempre muito importante, né? Trazer para os alunos. Porque sempre se cria, né, aquela ilusão, aquele discurso, né, de que nós que somos de universidades localizadas próximas, né, Fevale, Unicinos, são instituições, né, concorrentes, né, a concorrência, ela é meramente uma lógica de mercado, né, porque academicamente somos todos parceiros aqui, e fico muito feliz e agradecido por este convite do diretório acadêmico. Aqui vou agradecer na pessoa do Jean, que foi quem fez toda a intermediação, porque tenho aí na Fevale um grande amigo, que é o professor Emerson, assim como outros professores também, outros colegas que são também aqui da Unicinos e também professores da Fevale, que é uma instituição que, de fato, né, engrandece aqui o Vale do Rio dos Sinos, na cidade de Novo Hamburgo. É uma instituição séria, uma instituição comprometida com formação de qualidade. Que bom que nós estamos aqui na presença de um diretório acadêmico que faz uma semana acadêmica, né? Isto é extremamente importante para os alunos, para que a gente entenda, né, que a universidade ela é formada pela pesquisa, pela extensão, e essas atividades aqui são extremamente importantes para nós sairmos daquele escopo meramente formativo, dogmático, de sala de aula e podermos ouvir outros temas, outras pessoas, né, outras visões de pesquisa, né, que não apenas a dos nossos professores, das nossas casas acadêmicas, e assim a gente acaba também estabelecendo laços extremamente importantes para a nossa profissão, né? O direito, ela tem esta constatação, né? Muito embora aqui estejamos online por uma facilitação que a tecnologia hoje nos coloca e de certa forma até nos impõe, né? Não há melhor espaço para trocas de saberes e de contatos do que a universidade, né? Então aproveitem muito esse período em que vocês estão desfrutando da estrutura acadêmica da Fevale e também aqui dos eventos que são organizados pelo diretório. Pois bem, o tema que me foi desafiado e proposto aqui, né, quando do convite, foi o Reforma Trabalhista, Avanços e Retrocessos. E eu queria fazer uma palestra que não fosse simplesmente contar quais os artigos da CLT mudaram com a reforma trabalhista e quais temas mudaram com a reforma trabalhista, por duas situações. Primeiro, que nós tivemos mais de 100 artigos que foram modificados pela reforma, sejam no aspecto do direito material da CLT ou no aspecto do direito processual da CLT, e isso tornaria a palestra extremamente quase que uma aula de atualização da CLT, embora possamos, quem sabe, aí, né, Jean, organizar aí um curso de atualização, quem sabe, né, da CLT para os nossos alunos e para o público, né? Mas também por uma segunda razão. Já são 7 anos, praticamente, da reforma. Nós estamos aí, bem dizer, encaminhados para outubro, né? E em novembro agora de 2017, no dia 13 de novembro de 2024, né, nós vamos ter aí os 7 anos da reforma trabalhista, contados daquele fatídico 13 de novembro de 2017, desta reforma que sim, sofre muitas críticas, né? E sim, tem muitos erros, evidentemente, né? Embora corrija algumas distorções que a própria jurisprudência já vinha colocando, né? Especialmente no âmbito processual, né? Perde mil outras oportunidades, né? A gente continua falando, por exemplo, ali em rescisão paga em cheque, a gente continua falando em atos feitos a carimbo, né?
Bom, pelo amor de Deus, né? Hoje com o PJE ninguém faz mais ato a carimbo, nós não temos mais processos físicos. Hoje, evidentemente que pagamentos salariais e de rescisões não são mais feitas em cheques, mas sim em Pix, em vários outros meios, né? Então a reforma ela perde muitas oportunidades, né? Mas ela de forma assim muito rasa, corrige algumas distorções, né? E ela, de fato, é uma reforma muito mais conhecida por atender a expectativas da lógica empresarial empregatícia do que da lógica dos empregados trabalhadores, né? Passados 7 anos da reforma, a gente vê que a jurisprudência basicamente tende a afastar algumas situações não protetivas, mas tende a contemplar algumas aberturas que a reforma nos deu. A reforma ela mira num ponto e ela acerta no outro. Ela mira uma desregulamentação do direito do trabalho e, por consequência, da própria justiça do trabalho. Nós estamos lá em 2017, estamos no governo Michel Temer, que assume, né, pós-crise 2016, esse papel de dialogar, né, uma reforma trabalhista, porque nós estávamos, então, no Brasil, daquele contexto sociopolítico, beirando ali 12 a 13% de desemprego, né? Uma taxa extremamente alta. Se nós formos olhar hoje, por exemplo, né, nós estamos falando hoje, em 2024, de taxas de 5 a 6%, né? Nós estamos quase numa taxa de pleno emprego no Brasil. Há 7 anos atrás, tínhamos o dobro disso de desempregados, então estávamos sim numa situação de desemprego e de crise socioeconômica. E aí, é claro, né, que a gente sempre tem aquela história de vamos tirar aqui o coelho da cartola. E o coelho da cartola daquele contexto político era a reforma trabalhista. Vocês devem estar aí acompanhando, né, que agora nós teremos aí futuramente, muito em breve, um novo Código Civil, né, que já está sendo discutido há muitos anos e já está sendo alvo de várias críticas. O novo código nem entrou em vigor e ele já tem várias situações que não estão bem colocadas dentro dele. O nosso Código Civil de 2002 começou a ser construído na década de 70. Né? O primeiro anteprojeto do Código de 2002 é de 1973. E nós ficamos ali quase 30 anos discutindo esse código. A reforma trabalhista é discutida em 3 meses. E ela não é discutida. Nós não chamamos os setores da sociedade, nós não chamamos os sindicatos, nós não chamamos entidades de classe de representantes, sejam patronais, sejam de trabalhadores. Simplesmente se constrói uma lei capenga, que sequer tem uma cláusula que trate das situações transitórias sobre os contratos anteriores à reforma e a aplicabilidade da lei nova, tanto que até hoje a gente não tem uma posição firmada pela jurisprudência pacífica sobre essa questão, né? E a reforma ela vai se construindo todo com um grande objetivo: limitar o poder normativo da Justiça do Trabalho. Esse é o grande mote da reforma trabalhista. Tanto que lá no artigo 8º da CLT se faz a inserção sobre esse limite ao poder normativo da Justiça do Trabalho, quando lá o parágrafo 3º do artigo 8º vai nos dizer que o Poder Judiciário, né, vai se limitar no exame de um acordo ou convenção coletiva apenas aos critérios de forma do negócio jurídico e não ao seu conteúdo. E aí, esse é o momento em que a gente vê o quanto nós temos legisladores que são, com o perdão da palavra, completamente incompetentes para elaborar um projeto de lei. E o quanto nós também somos incompetentes, né? Porque não podemos esquecer que as pessoas que ocupam essas posições foram democraticamente colocadas nessas posições por nós. E aí alguém vai lá e diz: não, vamos fazer o seguinte,
Vamos agora limitar o poder normativo da Justiça do Trabalho para esvaziar a Justiça do Trabalho. Então agora, já que esses juízes, esses desembargadores, esses ministros ficam querendo julgar demais, vamos dizer o seguinte, olha aqui, ó, numa convenção ou no acordo coletivo tu não pode mais analisar o mérito da cláusula. Agora tu só pode analisar os elementos do negócio jurídico. Pessoal, os elementos do negócio jurídico são sujeito, objeto, forma. Objeto, lícito, possível, determinado. Gente, pelo amor de Deus, né? Quando eu vou analisar o mérito de uma cláusula coletiva, eu estou analisando o seu próprio objeto. Então, alguém achou que era o Aladim e esfregou essa lâmpada mágica, achando que o judiciário não ia mais poder intervir numa redação de cláusula de acordo ou convenção coletiva e que agora que o sindicato também estava enfraquecido com a história do fim da contribuição sindical, a gente vai passar a boiada, vai tudo lá para dentro da negociação que não vai acontecer nada, o judiciário não vai poder fazer nada. Esse feitiço vira contra o feiticeiro, porque é óbvio que isso não aconteceu, porque é claro que o judiciário, ao analisar os acordos e convenções coletivas, continua analisando se o objeto da cláusula é válido, e o objeto da cláusula está lá no 104 do Código Civil, que a própria reforma manda seguir. Ou seja, né, a gente passa 7 anos da reforma trabalhista e é claro que a jurisprudência também encontraria o seu jeito de também flexibilizar algumas regras para que aquilo que é uma deforma e tira essa possibilidade do judiciário fosse afastado de aplicação. Não é à toa, né, que o próprio TST já decidiu em arguição de inconstitucionalidade a inconstitucionalidade lá da disposição seletista que limitava e trazia novos critérios para a edição de súmulas. Mas é bem verdade que nós temos uma situação aqui. Desde 2017, nós não temos a edição de nenhuma nova súmula pelo TST. A reforma mira na desregulamentação. Não, agora é tudo entre as partes. Empregador e empregado têm liberdade, autonomia privada, negociado sobre o legislado. Não precisa mais do judiciário para ficar aqui tratando sobre esses temas. É hora de tirar a Justiça do Trabalho, porque ela é a culpada pelo desemprego, porque condena todo mundo em todos os processos e as empresas estão quebrando no Brasil. Pessoal, a CLT existe desde 1943. Eu desafio alguém que está aqui assistindo essa palestra agora, mas eu quero uma pesquisa séria, não é opinião, que me diga, em 70 anos de CLT, mais de 70 anos, qual empresa quebrou porque nós temos legislação trabalhista no país? A gente só pagou o pato porque na reforma trabalhista, ninguém pensou, então quem sabe a gente faz uma reforma tributária para melhorar os impostos que incidem sobre a folha de pagamento, para que a gente possa gerar empregos sem que isso signifique tanto custeio para o empregador. Não, aí começou a se criar aquele monte de baboseira que depois vem, né, na sequência pós-governo Temer, de contrato verde e amarelo, das pessoas podendo serem contratadas só por 2 anos, com FGTS de 2%, com um monte de coisa. De novo, a gente pensando, não tem que mexer na legislação trabalhista, E aí a gente consegue constatar uma coisa, que aqui, pessoal, é muito clara. Não importa qual governo nós estejamos, desde 1988, pós-redemocratização, não tem um governo que não tenha mexido em legislação trabalhista ou previdenciária. Nós tivemos alterações trabalhistas e previdenciárias com os 2 governos Fernando Henrique, com os 2 governos Lula, com um governo e meio Dilma, com o governo Temer, que tem a reforma trabalhista, no governo Bolsonaro, em que nós temos a reforma da Previdência, e neste terceiro governo Lula, novamente está se pensando questões sobre direito do trabalho
e sobre direito previdenciário. Já há aqui notícias sobre o fim do saque aniversário do FGTS, que vai ser uma proposta a ser encaminhada, ou seja, então sempre se mexe, porque sempre se tem uma atitude contrária ao que a própria Constituição diz, né? A Constituição está lá no artigo 6º, são direitos sociais, alimentação, saúde, segurança, previdência e trabalho. E a gente sempre quer mexer no trabalho e na previdência. Tá? Bom, a reforma mira essa desregulamentação. E ela não consegue fazer isto por uma razão política. Nós estamos aqui, 2017, governo Temer, e aí passamos, então, 2018, 19, governo Bolsonaro, onde nós temos ali aquele primeiro movimento, né, de tentativa de desregulamentar a Justiça do Trabalho, né, para que a Justiça Comum Federal assuma a competência trabalhista, e isso chegou a se ventilar a criação deste projeto de extinção da Justiça do Trabalho no Brasil, porque havia uma lógica, nós não tínhamos mais naquele momento o Ministério do Trabalho, porque ele tinha sido extinto e sido criado apenas como secretaria do Ministério da Economia, e aí nós temos em 2020 a pandemia de Covid. E aí 2021 a medida provisória lá do contrato verde e amarelo, né? Que só não vira projeto de lei por uma única razão, a crise que nós tivemos lá quando o Sérgio Moro sai do Ministério. E o Congresso assume aquilo como moeda de troca e não pauta a MP do contrato verde e amarelo, né, que foi 2019, não 2021, desculpa, né, e aí esse assunto acaba morrendo, né? E aí, de fato, vem pandemia, vem novamente a necessidade da criação do direito do trabalho de emergência para aquela proteção daquele período, e o assunto fica assim. Mas se ela mira a desregulamentação, ela acerta na flexibilização. E isso a gente não pode negar. A reforma trabalhista traz uma perspectiva muito mais flexibilizadora dos direitos. Tanto é assim que nós temos lá o artigo 611-A, pós-reforma, que é o artigo do princípio do negociado sobre o legislado. E aí é que vem a pergunta que norteia a nossa fala, né? Como é que nós vamos trazer segurança jurídica para essas demandas pós-reforma trabalhista, considerando esses temas principais relacionados ao direito do trabalho, num contexto mais flexibilizador de direitos? A gente tem ouvido, né, muitas falas, né, no sentido de que o STF agora não para de desrespeitar o direito do trabalho. O que adianta o STF que agora está contra os trabalhadores porque está acabando com o direito do trabalho? Só um pouquinho. Se a reforma trabalhista de 2017 trabalha na lógica flexibilizadora e o STF está flexibilizando a lei, ele está acabando com o direito do trabalho, ele simplesmente decidiu aplicar a letra da lei e decidiu flexibilizar aquilo que foi a escolha jurídico-política lá de 2017. Como é que a gente vai descobrir isso, pessoal? Então, como é que a gente vai encaixar essas peças do quebra-cabeça? Então, eu organizei a palestra apresentando para vocês não os artigos que mudaram com a reforma, porque 7 anos depois, vocês já sabem isso muito mais do que eu, porque já estudaram nas disciplinas de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Mas nós vamos ver a partir das decisões de repercussão geral em temas que foram julgados direito do trabalho pós 2017 e como que isso pode nos auxiliar para a diminuição de riscos na nossa atividade, especialmente da advocacia. Pois bem, um dos temas julgados foi o tema 761, recurso extraordinário 670.422, que julgou a possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil do transexual, mesmo sem a realização do procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Tu vai me dizer, bom, isso não tem nada a ver com direito do trabalho, Guilherme, né? Não, gente, qualquer lugar que as pessoas trabalhem, pode ter alguém trans trabalhando, né? E aí, o Supremo, ao fixar essa tese, decide que o transgênero
têm um direito fundamental à alteração do seu prenome, da sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação da vontade do indivíduo, que pode exercer isto tanto pela via judicial quanto pela via administrativa, né, naqueles estados que já têm aí a possibilidade, né, de retirar a carteira de identidade social. Pois bem, se nós trouxermos isto para a lógica do direito do trabalho, então nós temos que pensar em práticas como redução de demandas em que se discuta dano moral ou assédio moral por discriminação de gênero, porque agora as empresas precisam implementar políticas de uso de nome social no ambiente de trabalho. E aí é que a gente puxa o link com a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista traz no seu artigo 223-A e seguintes a hipótese de indenização por danos morais relacionados ao contrato de trabalho, né? Nós já tínhamos isso desde antes da reforma trabalhista, né? Porque o artigo 114 da Constituição estabelece como competência da Justiça do Trabalho as ações oriundas de danos morais, mas nós temos, então, em 2017, né, um artigo específico que vai tutelar os direitos personalíssimos dos trabalhadores e vai colocá-los, então, como sujeitos de direito de uma tutela moral. Pela primeira vez, nós temos isso dentro da legislação trabalhista, né? Claro, o artigo ele é totalmente criticável, porque ele intenta afastar a aplicação das regras do Código Civil, quando o seu artigo 223b diz que apenas as disposições seletistas se aplicarão para as indenizações decorrentes de danos morais. Outro erro do legislador. Indenização é responsabilidade civil. E responsabilidade civil é artigo 186 combinado com 927 do Código Civil. Eu não posso, enquanto CLT, norma de mesmo grau hierárquico do Código Civil, dizer que o Código Civil não se aplica, né? Até porque o próprio artigo 8º que eu falava antes para vocês diz que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. E aí é que vem o grande erro da reforma. Os artigos foram sendo escritos sem dialogar com o resto. E aqui nós temos esse efetivo caso. Eu não preciso ter um dispositivo na CLT que me diga que eu tenho direito à tutela dos meus direitos de personalidade, porque o Código Civil diz isso. E o Código Civil diz isso não por eu ser trabalhador, mas por um simples fato facilmente constatável, por eu ser. Alguém ativou meu mudo aí, mas agora eu já me desmutei aqui. O segundo tema julgado, este sim extremamente importante, o tema 725, que trata da terceirização de serviços para consecução de atividade fim da empresa. Grande discussão pós-reforma. Tá aí agora. Pode terceirizar tudo, sim ou não? A reforma trabalhista disse, né, lá em 2017, alterando a Lei do Trabalho Temporário, que é a Lei 6019 de 74, que, sim, podemos aqui terceirizar qualquer tipo de atividade. Vamos levar ao Supremo. Vamos ver se isso é constitucional ou não. Aí o Supremo olha e diz, olha, a reforma já autorizou. E aí fixa a tese do tema 725. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. E aí tu pensa, tá, é só isso. O Supremo só autorizou a terceirização de atividades fins. Grande coisa esse julgado. Não. Esse julgado, ele é a maior armadilha que existe. Porque ele diz, é lícita a terceirização ou qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Trocando em miúdos, o STF acabou de dizer, pode contratar trabalhadores como PJ. Essa é a principal decisão que se usa nas empresas que defendem a pejotização.
E são várias as decisões que o Supremo já adotou, afastando vínculos de emprego de empregados contratados como PJ pelas empresas, por conta desse tema 725. Por dizer que qualquer forma de contrato entre pessoas jurídicas distintas é válido. E a pejotização nada mais é do que eu, MEI, sendo contratado como PJ para trabalhar numa empresa. Hoje, a presunção é de validade. Eu, empregado, é que vou ter que comprovar numa ação judicial, mediante o ônus da prova meu, de que eu era subordinado, em que eu mantinha os elementos do vínculo para ter reconhecida esta situação. Porque senão, pessoal, a pejotização vai ser tida como válida. Então, esse tema 725, ele dá muito pano para manga, justamente porque eu vou ter que começar a tentar enxergar essas vantagens que a terceirização pode oferecer, sem que isso signifique uma precarização do serviço prestado. E aqui, o próprio acórdão que julga o tema 725 acaba enumerando, né? Como, por exemplo, ali, economia de escala, aprimoramento de tarefas, redução das complexidades das organizações, redução de problemas de cálculos, precificação mais competitiva, eliminação de algum problema relacionado a excesso de produção, porque basta sair mandar o terceirizado embora, redução de custo de entrada no mercado, superação de limite de acesso a tecnologias, enfim, várias ali colocações que o Supremo faz no acórdão, que na verdade acabam tendo um único efeito, tentar diminuir o risco de considerar a terceirização como algo irregular, porque hoje, sim, a terceirização é possível em qualquer tipo de atividade. Se a Fevale quiser terceirizar seus professores, pode, não vai ter problema nenhum, porque hoje eu posso terceirizar qualquer tipo de atividade, seja ela atividade principal ou seja ela aquilo que nós chamamos de atividade meio. Então, esse tema 725, fiquem muito atentos a ele, porque ele todo dia está na nossa jurisprudência, está em algumas decisões. Carol, que levantou a mão. Boa noite, professor. O senhor me escuta? Tudo bem? Tudo, sim. Tudo bem. A minha pergunta em relação a que o senhor comentou ali sobre a prova de vínculo, né? Sim. Na empresa a gente tem, onde eu trabalho, pelo menos a gente tem aumentado o número de terceirização em relação à pejotização de alguns colaboradores. Tá. E a gente tem um receio, assim, em relação a esse vínculo. E a minha pergunta é, a pessoa vai precisar comprovar em mais de uma prova, digamos assim, essa questão de vínculo, quais são as provas que podem ser criadas quanto a isso, porque, por exemplo, o senhor deu a questão do professor, né? Uhum. A Fevale tem aulas nos 3 turnos, então nesse contrato precisa estar especificado que o turno vai ser sempre à noite, que precisa ser aquele horário, por exemplo, né? Na verdade, né, a tua pergunta é excelente, né, Carol, mas aqui, né, os grandes meios de prova, né, os e-mails, o WhatsApp, por exemplo, eu sou um PJ contratado pela empresa, mas eu tenho crachá da empresa e eu bato ponto. Eu tenho um e-mail da empresa institucional em que eu assino como gerente. Eu tenho ordens a cumprir, eu tenho metas a bater. Isso é empregado, isso não é PJ. A lógica do PJ é qual? O cara quer tirar férias quando quer, pode. Ele não precisa bater ponto. Ele não pode ser subordinado. Ele não pode ter controle de horários. O problema é que as empresas elas querem o melhor dos dois mundos, né? Eu não quero assinar a tua carteira e te contratar como PJ porque pode, mas eu quero te controlar como se tu fosse meu empregado. E aí é que tu tem o descompasso. Eu posso fazer um contrato como PJ? Posso. Mas Guilherme, posso. Tá aqui, tema 725, acabou de dizer que é regular. Agora, se na primazia da realidade eu subordinar este empregado, eu exigir dele um cartão ponto, eu exigir dele metas, eu controlar as férias dele,
o cara vai ter todas as provas de que ele é empregado. É? E aí, é claro, se eu vou contratar alguém como PJ, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, pessoal? Contrato de prestação de serviços. Para justamente dizer que ela é uma relação civil. Então, sim, existem vários meios de prova. Gravações, e-mails, prints de WhatsApp, entre tantos outros que podem aí fazer prova desse elemento subordinativo. Certo. Tá bom, professor, obrigada. Imagina. O tema 497, né, traz aqui, então, pós-reforma, o tema da estabilidade da gestante. Tá? Trazendo algo que nós já sabíamos, né? O tema analisava a proteção da estabilidade em virtude de rescisão imotivada do contrato de trabalho, ou seja, né, da despedida sem justa causa. E aí, pessoal, né, a tese fixada era aquela que a gente já conhecia, né? E aqui a reforma nem intentou mudar esta regra. A incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2 do ADCT, né, aquela desde a confirmação do estado gravídico até 5 meses após o parto, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa, né? Já muito antes da reforma, a própria súmula 244, né, que regulamenta aqui a estabilidade da gestante, já trazia, né, a regra de que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não impede a estabilidade da gestante por um simples fato, né? Aqui essa estabilidade ela decorre de um elemento objetivo, que é o estar gestante, tá? Então, se a mulher foi despedida sem justa causa e estava gestante antes, né, desta dispensa sem justa causa, basta ela comprovar esse estado gravídico anterior que ela terá o direito imediato à reintegração e à sua estabilidade. Então, aqui a tese fixada, né, traz uma... Não, a palestra não é sobre direito previdenciário, é sobre direito de trabalho. Então, essa decisão aqui do Supremo, né, não traz nenhuma, né, novidade daquilo que a gente já sabia, né, sobre a estabilidade da gestante. E aí, é claro, né, qual é a atuação que a gente espera? Não se exigir nenhum tipo de exame ou atestado de gravidez no momento da contratação, e nós já estamos agora, pessoal, com decisões dizendo que se a empresa exige o atestado de gravidez na demissão, também é discriminatório. E na demissão é muito complicado, porque muitas vezes a empresa pede o atestado para saber se a empregada está gestante ou não, porque se ela estiver gestante, esse aviso prévio precisa ser tornado sem efeito, porque vai estar na fluência agora da estabilidade, né? Então, na verdade, nem mais isso agora a jurisprudência tem entendido que as empresas podem exigir, né? E aí fica aqui aquela situação, né? Nós vamos ter que esperar que, se a mulher for despedida, que ela faça um teste e a informe, né? Se eventualmente estiver grávida, vai ter que entrar com uma ação para pleitear aí a sua reintegração ou a própria conversão na indenização dobrada lá da estabilidade. Tá? Então aqui é bem impactante assim, né, esse julgado, mais por conta disso do que pela fixação do direito em si. Tá? Bom, existem alguns temas, né, de repercussão geral que alguns, como eu falei, mostrei ali para vocês, não tem tanto efeito, já eram assim na prática, e tem outros que eles simplesmente trazem decisões muito paradigmáticas. O tema 725 foi um deles, e o tema 932 também é outro, quando efetivamente agora dissipa a grande dúvida que sempre se teve. Constituição Federal diz: responsabilidade do empregador é sempre subjetiva. Mas é a Constituição lá de 88. Artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Atividades de risco, responsabilidade objetiva. E aí fica essa celeuma. Aplica a responsabilidade objetiva do Código de 2002 ou responsabilidade subjetiva da Constituição de 88? Isto ficou sendo discutido, e agora o Supremo fixa essa tese para dizer que
O 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com a Constituição Federal e, portanto, em casos de acidente de trabalho, a responsabilidade do empregador é objetiva, independe da perquirição de culpa. Quando? Quando nós estivermos em casos que a própria lei atribua essa responsabilidade objetiva, ou quando a atividade que é desenvolvida pelo empregador, pela sua própria natureza, apresentar uma exposição habitual a um risco especial com potencialidade lesiva, implicando ao trabalhador um ônus maior que aos demais membros da coletividade, né? É aquela coisa, assim, é decisão bem sabonete, né? Ela diz que é objetiva, mas ela diz é um objetivo, mas tu tem que ver que tem que ter um risco acima do normal. E aí a gente vai pensar, tá bem, Supremo, o que é um risco acima do normal? O risco acima do normal é aquele que está acima do normal. E fica nisso. Isso aqui passa a ser casuístico. Eu trabalho numa concessionária de energia elétrica e eu sou eletricista que lida com altas voltagens. Não tem dúvida que aqui vai ser uma responsabilidade objetiva em função do risco. Eu sou professor e eu estava descendo a escada da minha escola, tropecei e caí e sofri um acidente. Aparentemente, o segundo caso não é um caso de risco da atividade ser professor e cair na escada. Então, opa, alguém tirou aí a minha apresentação. Tá, não gostou da palestra e decidiu, vou acabar com a palestra do professor. Vamos abrir aqui de novo. Não, tá tudo certo. A gente volta aqui de onde estava. Tá carregando aqui de novo, né? Bem rapidinho. O que eu quero dizer? Toda e qualquer situação hoje de acidente vai ser de responsabilidade objetiva? Não, né? Porque, na verdade, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, eu tenho as excludentes de nexo causal. Vocês aí que já estudaram responsabilidade civil, direito das obrigações, né? Culpa exclusiva da vítima, culpa concorrente, fato de terceiro, né? Todas essas excludentes de nexo causal vão se aplicar. Mas a gente tem um parâmetro. Eu pressuponho que num caso de acidente de trabalho, a responsabilidade civil ela é objetiva. Vai ser ônus do empregador buscar uma excludente de responsabilidade para afastar esta presunção. Porque a presunção hoje responde independentemente da culpa. Então eu vou ter que trazer um elemento que afaste a culpa, que são as excludentes do nexo causal. Então, esse julgamento coloca um ônus bem pesado, né, nos empregadores, que vão ter aqui como uma atuação esperada. Fiscalizar o uso de EPIs pelos empregados, porque se alguns empregados não estiverem utilizando, podem ser advertidos e até despedidos por justa causa, vão ter que realizar as CIPATs, né, as semanas internas de prevenção a acidente de trabalho. Agora, de tarde, eu estava palestrando numa, inclusive, sobre assédio moral, e uma atuação conjunta agora com a chamada CIPA+A, porque agora a CIPA, né, além de ser a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela passa também a ser a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, né? Então, a CIPA precisa agora promover também capacitações sobre assédio moral. Ao fazer essas atuações, né, se espera que o efeito num processo seja, inclusive, né, como vocês leem ali, a possibilidade de uma redução de valor de indenização em determinadas ações acidentárias, em função desta presunção aí que nós temos hoje da responsabilidade objetiva. O tema 542, também trata sobre a questão da gestante, E aqui ela estava aplicada, né, para saber se a estabilidade da gestante ela se aplicava ou não
né, para as mulheres que são contratadas pela administração pública por prazo determinado, ocupando um cargo em comissão. Tá? O cargo em comissão, quando a gente estuda isso lá em direito administrativo, a gente aprende que os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e livre exoneração, tá? Porque ele é um cargo de confiança. Nada impede, portanto, né, nada impediria, portanto, que uma trabalhadora gestante comissionada pudesse ser despedida, né, ser exonerada, tá? Mas o Supremo fixa a seguinte tese no tema 542. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e estabilidade, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou se administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Isso significa o quê? Hoje, se eu tiver uma mulher gestante em cargo em comissão, lá numa prefeitura, no governo e tal, enfim, e ela engravida, ela é gestante, ela passa a ter o direito à estabilidade provisória no seu emprego, mesmo sendo ele um cargo demissível, como a gente chama ad nutum, né, de livre exoneração. Tá? Então aqui a gente precisa tentar esse tipo de contrato em que a empregada está contratada, né, para poder reduzir ali o risco de uma demanda que discuta estabilidade ou indenização. Então, se alguém de vocês aí trabalha, né, agora que estamos em época eleitoral, né, trabalha aí em órgãos públicos como CCs, né, e tem aí alguma colega grávida, orientem para que ela não seja sumariamente exonerada, porque senão aí teremos o risco de uma ação contra o poder público. Tá? Bom, o tema 383, eu estou dando aqui uma corrida, porque já são 15 para 7, né? Então a gente acaba tendo aí que é muita coisa, né? É um desafio mesmo falar sobre tudo isso em uma hora e poder fazer todos os links com a própria reforma, mas tudo bem. Tá tudo ótimo, tá tudo certo, tô adorando. Aqui o tema 383, né, ele fixa a seguinte tese, né? A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviço, caso de terceirização, e empregados da empresa contratada, fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Essa aqui é aquela que a gente fala assim, ó... Essa decisão aqui do Supremo de repercussão geral é quase o meme do que show da Xuxa é esse. Porque tu olha isso aqui e, na verdade, trocando em miúdos, o Supremo chancelou, validou uma das disposições que a reforma trabalhista alterou na Lei 6019 de 74, que passa a tratar junto da terceirização, né? A Lei 6019 de 74 trata do trabalho temporário e trata junto da terceirização. E lá nessa alteração da Lei 6019 de 74, é disposição normativa. O trabalhador terceirizado não precisa ter o mesmo salário do trabalhador efetivo que ocupe a mesma função. Vamos para o Supremo. Vamos ver se isso aí é constitucional ou não. E o Supremo diz, é constitucional. É aquilo que eu falei. O Supremo está aplicando a lógica flexibilizadora que a própria reforma quis. Quando a gente diz, o Supremo, como falei antes, o Supremo está destruindo o direito do trabalho. O Supremo está aplicando aquilo que as pessoas quiseram. Talvez hoje a gente só esteja dando conta de que aquilo que a gente quis talvez não fosse tão bom. Não é à toa que recentes pesquisas efetuadas pela Fundação Getúlio Vargas coloca que hoje 70% dos brasileiros querem ter um emprego com carteira assinada. Essa história de eu quero abrir uma empresa e ser empreendedor, ser o meu próprio chefe, isso só funciona com quem leva cadeiradas em debate. Pessoal? Porque isso aqui não é a realidade do Brasil. Só funciona com coaching. E nem os coaches têm tanto dinheiro assim quanto eles acham que têm. Então, parem de acreditar no TikTok e comecem a acreditar mais na lei. Talvez esse seja o caminho para a gente recuperar o direito.
Então, o Supremo fixa a tese de que empregados terceirizados não precisam ter o mesmo salário do que empregados efetivos, porque isso fere o princípio da livre iniciativa. E aí é claro que a empresa, então, vai ter que observar se esta cláusula está ou não escrita no contrato de prestação de serviços que é feito entre a empresa contratante e a empresa contratada. A única questão aqui que a gente não pode esquecer, que a própria lei, né, que a reforma trabalhista estabeleceu alterando a 6019, é que é obrigação do contratante, né, ou seja, aquele que vai terceirizar, fornecer as mesmas instalações sanitárias e de alimentação a todos os tipos de trabalhadores. Essa possibilidade que o Supremo chancela de não precisar pagar o mesmo salário, né, não pode significar que o empregado terceirizado, por exemplo, não possa usar os sanitários da empresa. Tá? O tema 1182, tema 1182 de repercussão geral, traz uma decisão muito legal, né, que a partir do artigo 227 da Constituição, que traz o princípio da proteção integral à criança, né, permite que a licença maternidade seja gozada por um pai genitor monoparental, né? Então, às vezes, o pai foi casado, ou está, por exemplo, o pai vai adotar uma criança, né? E ele é um homem solteiro que decidiu adotar a criança, a família monoparental. Ou era um pai, era casado, houve um divórcio e o pai fica com a guarda do filho. Também aqui vira uma família monoparental. O pai pode gozar o período da licença maternidade. Olha que interessante isso. Né? Depois vocês vão ver que esse ano nós tivemos uma decisão bem parecida de repercussão geral aqui para os casais de mulheres homoafetivas. Então, aqui a atuação que se espera de um RH e de uma empresa é que eles garantam, né, as medidas de parentalidade responsável e obedeça essa regra da licença maternidade ao pai monoparental, sem criar nenhum tipo de embaraço ao gozo desse direito. E aí, né, este ano, nós tivemos o tema 1072, que foi a última decisão de repercussão geral tomada pelo Supremo em março deste ano, em matéria de direito do trabalho, dizendo que a mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. O que significa isso? Um casal de duas mulheres, vamos supor que a mãe que gestou, ela não é vinculada ao sistema de seguridade social. Ela é uma autônoma e ela não contribui enquanto segurada facultativa. A outra mãe trabalha, tem emprego com carteira assinada. A mãe que não gestou pode tirar a licença maternidade. Tá, Guilherme, e se a mãe que gestou tem vinculação com a Seguridade Social? A mãe que gestou tira a licença maternidade, mas a mãe que não gestou vai ter direito ao prazo da licença paternidade, aqueles 5 dias que estão lá no artigo 473, ou se a empresa for aderente do programa Empresa Cidadã, vai estender por mais 15 dias, totalizando 20 dias. E aí, então, é claro que se espera, né, que as empresas garantam, né, aqui de novo, né, essas medidas de parentalidade responsável, sem criar nenhum tipo de embaraço a estas mães. Pois bem, esses são os principais temas pós-reforma que julgam situações atinentes ao direito do trabalho. Mas existe um tema guarda-chuva, que daí propositalmente não está aqui, que é o tema 1046. O tema 1046 é o tema que valida o princípio do negociado sobre o legislado. Eu vou abrir aqui para vocês só para ler a tese que ficou fixada, então, aqui no tema 1046.
que diz o seguinte. Opa, deixa eu só abrir aqui para ler para vocês. Olha o que diz o Supremo. São constitucionais os acordos e convenções coletivas, que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de uma vantagem compensatória, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. O que nós temos aqui? O Supremo dizendo: acordo e convenção coletiva que restringe direitos pode, mesmo que não tenha cláusula compensatória. Aí, de novo, outra tese sabonete, né? Morde a sopra, dá com uma mão, tira com a outra. Desde que não firam direitos absolutamente indisponíveis. Ou seja, vai ter que ir para o judiciário igual. Porque é só o judiciário que vai poder nos dizer se aquele direito era indisponível ou não. Eu posso ter, então, uma negociação coletiva que retire lá, que troque um feriado? Posso. Tema 1046. Posso ter uma decisão, um acordo coletivo que diga que não existe mais as horas em itinere? Aquela do casa, trabalho, trabalho, casa? Pode. Porque é direito disponível, é direito patrimonial. Posso ter uma negociação coletiva que diga que o empregado tem que devolver a multa dos 40% para o empregador quando ele for despedido? Claro que não. Né? A lógica aqui que nos parece mais adequada é a seguinte: eu posso negociar aquilo que eu quiser, porque o Supremo está autorizando, desde que não fira o artigo 7º da Constituição. Porque se existe um núcleo de indisponibilidade de direitos, este núcleo está no artigo 7º. Porque os artigos 7º, os direitos que estão no artigo 7º da Constituição são os direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, aqueles são um núcleo indisponível. Trocando em miúdos, aquilo que não está no artigo 7º, hoje, tu pode negociar. Independentemente de ter alguma outra cláusula na tua negociação coletiva que diga que tu tenha que ofertar alguma vantagem compensatória. O tema 725 e o tema 1046, de todos que eu falei aqui, são os mais importantes. São os dois que todo dia tem decisão da jurisprudência sobre isso. Tem que ficar acompanhando para saber aquilo que a gente vai considerar como tema 1046 e aquilo que não vai ser considerado como tema 1046, para a gente saber se entra ou não entra com uma determinada ação. Então comecem a estar atentos às decisões. Se vocês verem isso lá no site do Supremo, julgou de acordo com o tema 1046. Lembra dessa nossa palestra. Porque esse tema está muito em alta. Muito mesmo. E aí, passados esses 7 anos, o que nós temos de saldo da reforma? As notícias agora de 2024. Emprego sem salário garantido cresce após reforma trabalhista. De acordo com dados do CAGED, né, do nosso Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos aqui aquele famigerado contrato intermitente que, de acordo com o Henrique Meirelles, geraria 100 mil empregos no Brasil, mas, na verdade, criou, de 2020 até hoje, uma média ali de 70 a 90 mil trabalhos intermitentes, né? O que corresponde a 5,86% da participação econômica. E é o seguinte, né? A gente nem sabe se ali esses 87.021 não são 87 mil pessoas. São 87 mil contratos. Eu posso ser um trabalhador intermitente com 3 contratos intermitentes. Eu não abri 3 vagas de emprego. Então, talvez esse aqui seja um dos pontos mais complexos da reforma trabalhista. O contrato intermitente em que eu só pago pelas horas efetivamente
prestadas àquele meu tomador de serviço, né? A gente pode seguramente dizer que 7 anos depois, esse contrato não tem funcionado como deveria, tá? E ele, quando mal utilizado, representa mais risco do que segurança para o próprio empregador, né? Bom, tanto que a gente vê ali, né, que a participação dele é baixíssima. Tá? Eu ainda tenho 1 minuto, vou aproveitar aqui. Tá? 7 anos após a reforma trabalhista, 70% dos informais querem carteira assinada. É o que falávamos antes, né? As pessoas querem ter carteira assinada. E olha ali, ó, desejo por CLT aumenta entre autônomos com salário menor. Claro, pessoal. Porque, gente, quem ganha mal não consome. E a economia gira conforme o consumo das pessoas. Se a pessoa não tem dinheiro para consumir, as empresas não têm produtos para colocar no mercado. Se ela não tem produto para colocar no mercado porque ninguém consome, ela não consegue empregar novas pessoas, porque ela vai quebrar, ela não vai ter sucesso. Né? E quanto menos pessoas consumindo, menos economicamente viável o país se torna. É por isso que as políticas de emprego visam ao consumo. Por isso que se dá lá a taxa para eletrodoméstico, para carro, para as pessoas consumirem. Quanto mais as pessoas consumirem, mais empregos eu vou gerar. E não é de se surpreender que 72,4% das pessoas que querem carteira assinada têm tão somente o ensino fundamental. E que 75% das pessoas que querem carteira assinada ganham até um salário mínimo. E aí, temos aqui, né, mais dados do Instituto de Economia, né, da Unicamp, que diz que reforma trabalhista aprofunda a crise e dificulta a retomada do crescimento no Brasil. E aí, de acordo com as pesquisas que estão sendo efetuadas neste ano, né, há uma tendência de queda na remuneração do trabalho, queda do poder de compra nos circuitos de crédito das famílias, impedindo uma retomada plena da atividade econômica, né, pessoal? Então, o que a gente vê 7 anos depois é o seguinte: processualmente, logo antes da reforma, um boom de ações, pós-reforma, uma queda vertiginosa, e hoje nós já estamos em patamares de ações anteriores à reforma trabalhista. A jurisprudência já se moldou aos artigos da reforma, já declarou algumas inconstitucionalidades, como o próprio artigo 394-A da CLT, que permitia o trabalho de gestantes e lactantes em ambientes insalubres e que agora não é mais possível, né, porque houve a declaração de inconstitucionalidade. Então a gente vê que o TST segue uma tendência mais protetiva, mas o STF, nesse momento, tem albergado algumas teses mais flexibilizadoras, não no intuito de afastar ou de desregulamentar o direito do trabalho, mas de conceder a flexibilização, que foi uma das próprias matrizes que, em 2017, fomentaram a reforma trabalhista. E é com esse panorama que 7 anos depois a gente está lidando, esperando aí pelos 7 próximos anos, para sabermos se até lá teremos ou não alguma outra reforma de tamanho impacto, como foi a de 2017. Muito obrigado.